Fala pessoal, beleza? Estou trazendo hoje aí um tutorial aí de como configurar aí para um jogo de pixel art em 2D no Unreal Engine. Aí eu vou adicionar um tileset para ser o cenário e também o personagem. Primeiramente estou aqui no Marketplace aqui da Unreal, da Epic Games. Vocês podem procurar pelo plugin PaperZD. E é esse plugin aqui. Ele é usado para configurar o personagem 2D e também para objetos ou inimigos ou qualquer coisa que use uma animação um pouco mais complexa e você consegue ter um controle maior sobre ele. Então, no caso, eu estou usando a Unreal 5.4, que é a última versão. Eu já tenho instalado, mas no caso, se vocês não tiverem instalado ainda, é só vir aqui no Install to Engine, e vai aparecer aqui a lista das suas versões instaladas, e você seleciona e instala aí na qual você quiser. No caso, a 5.4 que eu vou usar aqui. Vou abrir aqui a Unreal 5.4. Clicar aqui no Launch. Bom, eu vou utilizar aqui o Games, projeto em branco, Blueprint, e vou deixar tudo aqui, sem o Starter Content. O nome do projeto, vou colocar Tutorial Platform. Tutorial Platform. Então abriu aqui, começa nesse mapa padrão, né? Unreal. Esse aqui eu não vou usar, vai ser 2D, então a primeira coisa que eu posso estar criando um novo level. Eu vou escolher esse Basic aqui a princípio, que ele vai dar um level básico aqui com algumas coisas. Aqui eu vou salvar o level, Save Current Level. E vou criar uma pasta aqui, clicando no botão direito, New Folder, Maps, vai ser os meus mapas. Aqui eu vou deixar como Level Test, Save. Eu vou colocar aqui também, na verdade eu tenho que ativar o plugin do PaperZD que eu instalei, né, no caso. Toda vez que você abre um projeto novo, mesmo ele estando instalado, você tem que ativar ele. Aí é só vir aqui no Edit, Plugins, aí pesquisa por PaperZD, aí é só ativar e vai dar um restart. Aí é só clicar aqui no Restart e ela já vai restartar sozinha. Então aqui ele voltou para esse level aqui que eu não defini lá no Game Mode, que era para abrir no outro level Basic. Então aqui eu posso vir aqui no Edit, Project Settings, no Maps and Modes. Eu posso trocar esses dois aqui para o Level Test, Então toda vez que eu abrir Unreal, esse projeto, né, no caso, aqui eu posso fechar também. Toda vez que eu abrir esse projeto, ele vai começar nesse level test aqui, no caso. Vou dar um Save All, Ctrl Shift S. Então, com o plugin ativado, você pode perceber que clicando com o botão direito aqui, ele aparece aqui no PaperZD. Primeira coisa aqui, como é um projeto 2D, né, em pixel art também, eu vou definir algumas coisas lá no Project Settings, para o jogo ficar bem mais leve, ficar com um rendimento maior no final também, ficar bem otimizado. Primeira coisa que eu posso vir aqui e procurar por Motion Blur, posso desativar ele, Motion Blur, não vamos precisar. A maioria das configurações aqui é mais para jogo 3D, então 2D não precisa muito. Então, como aqui vai ser full 2D mesmo até o cenário, então eu vou utilizar para isso. Outra coisa aqui, eu vou ir no Anti-Aliasing,
easy. Aqui eu vou deixar no Default Settings, vou por None, Pixel Art não precisa, né, no caso. Aqui também eu posso deixar para None. Aqui eu vou também entrar numa opção de Pixels per Unit. Padrão de pixels por unidade 0.25, né, no caso. É uma proporção boa para personagens de 32 por 32, 16 por 16, enfim, ele fica mais aproximado da cápsula lá do blueprint do personagem, né, que é a colisão e tudo. Então pode deixar assim que o seu projeto já fica otimizado para quando importar assets em 2D já vir mais ou menos a proporção. Agora eu vou procurar por Global Illumination, vou tirar esse Lumen que é pesado e vou colocar None. Vou também Reflection Mode, Reflection Method, vou tirar do Lumen, colocar None também. Shadow Maps, Shadow Map Method, eu vou deixar esse Shadow Maps. Vou também no Auto Exposure, vou desclicar aqui, colocar no manual, deixar 0. Depois Ambient Occlusion, Ambient Occlusion, vou desmarcar esses dois. Isso aqui é mais para 3D, modelos 3D. Por último, por enquanto, vai ser o Forward Shading. Esse Forward Shading, Forward Shading que eu vou marcar ele, aí ele vai pedir para restartar também. Aí só dar uma restartada aqui. Bom, o projeto já está meio configurado para ficar mais otimizado para 2D. Primeira coisa que eu vou criar algumas pastas. Eu vou vir aqui no Content, New Folder. A primeira vai ser Character. A segunda vai ser Maps. Vou criar outra pasta aqui para Inputs. Opa, só o 2T aqui. Inputs. E outra pasta aqui para ser um sistema. Aqui eu só vou criar uma blueprint para ser do... Eu vim do Construct 3, então eu vou falar assim meio a grosso modo que o Unreal tem a Game Mode, que seria a Game Mode Base, seria uma blueprint que controla o jogo, assim, praticamente como se fosse um Event Sheet global, que você coloca nos levels que você quer, e você programa alguma coisa aqui no Game Mode e fica programado nos levels que você adicionar ao Game Mode. Mais ou menos assim, meio por cima. Então eu vou adicionar aqui. É bom sempre você criar, nunca usar o padrão assim, é bom para você ter o seu controle, né? E eu costumo fazer um Game Mode para os menus e um Game Mode para os levels, né, no caso. Então eu vou criar aqui, clicar aqui no Game Mode. Vou digitar GM, abreviação, né? Para Game Mode Platform. Beleza, Ctrl Shift S. E aqui eu vou dar 2 cliques aqui no Game Mode, abrir essa blueprint no Game Mode. Aqui eu só vou vir aqui no Default Palm Class. Aqui no caso, no Default Palm Class, eu vou adicionar o personagem que eu vou criar ainda. Então, por enquanto, eu não vou precisar mexer aqui. Vou voltar aqui, mas eu já tenho ele criado. Aí eu posso vir aqui no Project Settings, aqui no Maps and Modes, e aqui eu vou colocar o GM Platform, que é o que eu criei.
por enquanto ele tá com o Default Pawn Class aqui para Default Pawn, mas depois eu vou trocar pelo meu. Então eu vou deixar assim por enquanto. Save all. Então vou começar aqui a importar os assets agora. Primeiro eu vou aqui no Tilemap. Eu tô aqui com o player que eu vou usar de exemplo, nesse exemplo. Que tem a animação de fall, que é uma só. Tem a idle, que são vários. Tem a jump, que é uma só também. E a run são vários também. Mas eu vou voltar aqui no tileset e vou pegar esse aqui, que eu montei isso aqui de exemplo. Então aqui no caso, tô com o Telemaps selecionado, eu venho e empurro aqui pra cá. Aí eu venho aqui no Character, vou na pasta de novo, vou lá no Player aqui, seleciono os 4 e posso jogar aqui. Que eu posso fechar por enquanto. Primeiro eu vou definir algumas configurações aqui nas texturas. Clicando 2 vezes aqui no personagem, aqui no primeiro sprite, eu posso ver que ele está meio embaçado assim, porque eu preciso aplicar um filtro para 2D. É semelhante ao que tem no Construct lá, para quem trabalha no Construct. Digita aqui Filter, aí eu desligo essa opção aqui, que essa opção é mais para usar em 3D, assim, ajuda a modificar a qualidade assim no 3D quando precisa, mas aqui não vai precisar. Então eu desmarco e aqui eu coloco o Nearest para ficar já com o pixel meio certinho assim. Só que tá faltando endireitar as cores aqui, que é no filtro que eu vou mexer. Aqui no Texture Group eu vou colocar para 2D, 2D Pixels. E aqui na compressão aqui, Compression Settings, eu vou mudar para User Interface 2D. Aí agora ele ficou certinho, tá? Basicamente na textura eu vou fazer isso. Eu vou precisar fazer para todos também. No caso aqui, ó, ele ficou certinho aqui já. Eu posso fazer selecionando todos com Shift, clicar com o botão direito. Aí eu posso vir aqui no Asset Actions e vir aqui nessa opção Edit Selection in Proper Matrix. E aqui eu posso estar selecionando todos, Ctrl A, e aqui eu aplico filtro pelo filter, né? Tiro essa opção, marco Nearest, fecho, Texture Grouping, vamos ir no 2D, compressão, User Interface 2D. Aí eu posso dar um Ctrl Shift S para salvar tudo. E temos todas as texturas bonitinhas. Mesma coisa eu vou vir aqui no Tilemap, vou fazer aqui também, aproveitar. Aqui como só tem uma, eu venho, clico 2 vezes, Filter, tiro a seleção desse campo, Nearest, Texture Group, 2D, e aqui User Interface 2D, salvo, beleza. Então aqui eu já vou começar aqui pelo Tilemap. Aqui eu posso clicar com o botão direito e vir aqui no Sprite Action, Create Tileset. Aqui eu vou clicar 2 vezes. Como aqui é 16 por 16, eu venho aqui, altero aqui para 16 por 16. E no caso aqui é o lugar que eu já coloco a colisão nos blocos que eu quero. Então eu vou ligar esse aqui, Colliding Tiles, não sei como é que fala direito, Colliding Tiles, e venho aqui, seleciono o primeiro quadradinho, ADD Box, a Unreal para 2D ela é bem limitada, não tem muita ferramenta assim de construção, otimização. Então a gente tem que se virar um pouco nos 30, porque até selecionar tudo aqui eu não consigo, só minhas opções aqui. Então tem que ser um por um mesmo, então eu vou clicando aqui. Em todo lugar que eu quero que tenha colisão, eu vou adicionando box. Vou adiantar o vídeo aqui para ir mais rápido.
Bom, nesse daqui último aqui, nesses últimos eu só fiz assim, adicionei o box, aí eu cliquei nessa linha aqui de baixo e joguei ela um pouco para cima para ficar um pouco mais no formato dele. E é só isso. Aqui eu posso salvar e posso fechar aqui também. Volta aqui. Agora no Tile Set, eu clico o botão direito e clico nessa opção Create Tile Map. Aí eu posso pôr level 1 Tile Map. Bom, Save All, Save Select. No Tile Map aqui, eu clico 2 vezes e aqui eu já posso construir um pouco do meu Tile Map. Aqui no caso seria todos os Tile Maps que eu tenho, no caso eu só tenho esse, Tile 7, né, no caso, Tile 7. E como só tenho esse já está selecionado. Então aqui tem 3 ferramentas, né, para pintura do Tile 7, para apagar e para preencher. Basicamente é isso. Aqui no comprimento aqui eu vou colocar 30 e aqui na altura eu vou colocar 16. Aqui pode ser um pouco mais, 40. Aqui, beleza? Então aqui já tô com a ferramenta de seleção selecionada. Vou clicar aqui, vou pegar, vou selecionar esses dois e vou pintando aqui. Aqui essa parte é bem manual mesmo, porque não tem tanto recurso aqui na Unreal para 2D, então temos que ir fazendo manualzão assim mesmo. Então aqui, como a gente já definiu colisão, já tem, né? Eu vou pôr algumas coisas aqui para poder pular, né? Bloco aqui. Vou colocar tipo essa plataforma aqui em cima. Vou colocar mais um box aqui. E beleza, já dá pra começar aqui. Então aqui eu posso salvar. Aqui essa layer que eu estou usando é Platforms. Se eu quiser eu posso adicionar mais layer, se eu tivesse fazendo para fazer o fundo aqui e tal, mas eu vou deixar só com essa aqui mesmo por enquanto. Poderia ter uma layer aqui só de objetos decorativos, né? E pintava aqui também. Então aqui eu posso até fechar. Vamos aqui. Então meu tile map já está criado. E agora eu vou passar para o personagem. Mas antes eu preciso fazer os inputs, adicionar os inputs aqui, que na Unreal você precisa adicionar os inputs de teclado para poder funcionar lá a lógica. No caso aqui eu posso clicar com o botão direito, vir aqui no Input, Input Action, que seria a ação do mover. Vou colocar IA, Input Action, Move, e eu vou criar outra Input Action para ser o IA Jump. Então o meu personagem vai ter o pulo e mover. Ctrl Shift S. Aqui no Jump, se eu clicar 2 vezes, aparece as configurações, eu não preciso alterar nada. Eu vou deixar aqui Digital Bool mesmo, mas esse aqui significa que ou está pressionado ou não está, né? Uma booleana. Então aqui é assim mesmo, pulo. E aqui no Move eu posso... vou ter que alterar aqui no booleano aqui. Eu vou ter que colocar... No caso, eu poderia colocar ou no 2D ou no 1D. No caso, eu vou colocar um 1D só, porque como o personagem só vai para frente e para trás, e eu não vou precisar usar o eixo Y, nem para baixo para cima, então não é necessário. Então é só marcando aqui o 1D e já resolve. Então aqui eu posso fechar.
Além das ações, eu preciso ter um controlador, né? Como se fosse um controlador, chamado de Input Mapping Context, que seria para você adicionar ao jogo, ao seu personagem, para ele poder ser controlado, né? E dentro do Input Map Context você configura essas ações que eu acabei de criar aqui. Então eu venho aqui no Input Map Context e MC, que é a abreviação, MC Platform, Ctrl Shift S para salvar, e clicando 2 vezes eu vou colocar as ações aqui, ó. No caso aqui eu vou adicionar no Mappings aqui a primeira, que é o Jump, e aqui ele já fica aqui um botão aqui do teclado, ou eu pesquiso aqui, né, no caso, tipo Space Bar, ou então eu vou adicionar outro aqui, para ser outro botão, ou então eu posso clicar aqui em cima, que é bem mais fácil, né? Clicar aqui e apertar, vamos supor, para cima, seta para cima. Então o Jump vai funcionar pelo Spacebar, pelo espaço, né? Ou pela tecla para cima. Aqui eu não preciso modificar nada também. E aqui eu vou adicionar outro mapping, outra ação aqui, né? Que seria a Move. E aqui eu posso clicar aqui, clicar para a direita. E aqui também não preciso modificar nada, mas aqui no caso da esquerda eu vou precisar. Aí aqui eu aperto esquerda, left. E aqui no Modifiers eu adiciono um elemento aqui e coloco o Negate, que ele vai fazer o inverso. Aqui no Ride é como se fosse positivo, um positivo, e no Negate aqui, no left, né, é um negativo, né? Um negativo. No right, positivo, né? Não sei se eu falei certo. Mas além desses dois, da direita e esquerda, eu quero que mova também pelo D, não preciso fazer nada, e pelo A, que aqui também eu vou adicionar um modifiers negate, que ele vai fazer o inverso. Então aqui já está preparado meus inputs, depois é só colocar eles lá no blueprint. Então posso fechar, os inputs já estão prontos. E agora eu vou aqui no Character, vou continuar eles aqui. Primeira coisa, eu vou ter que transformar essas texturas em sprites. Aqui, como é um só, é só clicar aqui e Sprite Action, Create Sprite. Aqui nesse também, botão direito, Sprite Actions, Create Sprite. Aí eu posso clicar 2 vezes aqui. A única coisa que eu vou mudar seria essa colisão aqui, eu vou deixar para no collision. E só conferir aqui para ver se está tudo certo. O pivô vou deixar aqui mesmo. Aqui está tudo certo, então não preciso mais fazer nada. Eu venho aqui no outro sprite. Venho aqui, ponho no collision também. Aqui tudo certo, deixo aqui. Fecho. Aqui nesse sprite aqui, que tem todas as poses da animação, eu faço um pouco diferente. Eu clico o botão direito e venho aqui no Sprite Actions, eu clico aqui no Extract Sprites e aqui, deixa eu redimensionar aqui seria o idle, né, movimento de idle. Aqui no caso, nesse alto aqui, eu vou colocar grid e vou definir aqui o tamanho que é as texturas, né? No caso é 32 por 32 cada quadradinho. Aí eu coloco aqui 32 por 32, aí ele já faz um grid certinho em todas as poses e eu mando um extract. Aí ele já faz o extract de todos. Aí é só eu clicar aqui no primeiro até o último, selecionar tudo, clicar com o botão direito e vir aqui no Asset
Shift Actions e aqui no Edit Selection Property Matrix. Aqui eu posso selecionar tudo também, Ctrl A e vir aqui no Collision Presets e colocar no Collision, salvo, Ctrl Shift S, posso fechar. E aqui eu vou criar 3 pastas para separar. A primeira vai ser texturas, né? Textures. A segunda vai ser New Folder Sprites. E vai ter uma terceira que vai ser o Flipbooks. E a gente vai transformar os sprites em Flipbooks, que é como se fosse a animação já feita, né? Começar aqui pelo Fall. No sprite, né, no caso. Deixa eu já pegar essas texturas todas aqui. Textura e jogar aqui para ficar mais fácil. Já vou vir para cá. Agora só sobrou o sprite. Então vem aqui no sprite. Esse aqui começa só um. Já clico o botão direito e clico no Create Flipbook. Aí eu vou abreviar aqui também. FB Fall, Flipbook do Fall. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele, como só tem uma animação, né, um frame de animação, um sprite, aí eu posso até zerar aqui no caso. Zerar, beleza, não tem velocidade e fica só assim mesmo. Posso fechar. Vou vir aqui no sprite, vou jogar aqui no sprite, eu vou vir aqui no Flipbook que eu acabei de criar e vim aqui no Flipbooks, over here. Aqui vai ser o idle, né? Eu vejo até onde está o idle aqui, aí eu clico aqui e seleciono até aqui, Create Flipbook, FB, idle, e eu clico 2 vezes aqui, já fica todos aqui mesmo. Aqui eu vou deixar um pouco mais rápido, vou colocar 20. Então beleza, aqui eu posso salvar e sair. Aqui o Flipbook, posso colocar aqui no Flipbook. E os sprites do idle, vou jogar aqui nos sprites. Eu acabei esquecendo aqui de fazer o sprite do Run. Vem aqui no sprite no texturas do Run. Eu vou fazer um sprite action. Start Sprite, mesma coisa que eu fiz aquela hora, que eu tinha esquecido. Aqui eu vou dar um grid 32, Start Sprite. E aqui com o botão direito, Asset Actions, Matrix. Seleciono tudo, Ctrl A e venho aqui no Blocking, tiro aqui e coloco no Collision, salvo, Ctrl Shift S. E volta aqui. Sprite, eu posso selecionar todos os sprites e já transformar aqui em Flipbook, Create Flipbook, Flipbook Run. Aí eu clico 2 vezes aqui e aqui eu vou deixar 20. Acho que tá bom, 20. Salvo. Volta aqui no. Então aqui ficou o Flipbook, eu vou jogar aqui no Flipbooks e aqui no Sprites, eu vou jogar no Sprites, beleza? Aí eu vou voltar aqui, sobrou só o Jump, vou criar o Flipbook, FB Jump, clicar 2 vezes aqui e zerar. Como é um sprite só, salvo. Então eu já tenho aqui todos os meus Flipbooks das animações. E o sprite eu jogo aqui. E eu vou criar aqui uma pasta Blueprints, que vão ser os blueprints do personagem. Eu venho aqui, clico 2 vezes. A primeira coisa que eu tenho que fazer vir aqui no Papers D, que é o plugin,
e criar um animation source player, Ctrl Shift S, clico 2 vezes. Aqui basicamente eu vou adicionar as animações, então eu venho aqui, primeira animação vai ser Idle, aí eu venho aqui do lado, seleciono o flipbook do Idle, o personagem fica aqui certinho, aí eu venho aqui, mais uma, pode ser a Run, venho, seleciono a Run, eu vou adicionar outra animação que vai ser a Jump e a última Fall. Beleza, aqui seria só isso por enquanto. Ctrl Shift S para salvar tudo. Posso fechar, volta aqui. Agora eu vou vir aqui no Papers ID, vou criar uma blueprint do personagem principal, que eu venho aqui na Blueprint Class e aqui expando esse All Classes e procuro por Papers ID, e seria esse aqui, Papers ID Character, beleza, BP Blueprint Player, Ctrl Shift S, e aqui no Player eu vou configurar só aqui basicamente, ele tem uma cápsula, que é a cápsula de colisão, tem uma sprite, que eu já venho aqui e posso pegar o flipbook do Idle. Aqui quem vem do Construct 3 é como se fosse aqui uma lista de componentes que você pode adicionar no seu blueprint, que esse Character Movement é como se fosse o behavior de plataforma. Aí tem as opções tudo aqui do lado de velocidade, altura do pulo, gravidade, um monte de coisa. É bem mais complexo, né? Tem muita coisa. Então com o personagem aqui eu já posso ir aqui na cápsula e eu vou tirar aqui de perspectiva, colocar aqui no right, aproximar aqui. E eu vou tentar deixar essa cápsula um pouco do tamanho do personagem. Aqui na altura dela eu vou colocar 40, 50. Pode ser 50, e aqui eu vou deixar 34 mesmo. E aqui eu vim aqui no Sprite e vou colocar ele um pouquinho aqui. Aqui eu altero também, posso alterar aqui para 1, porque ele tá a grid size, sabe? Para ele poder ir menos espaçado aqui, né? Aqui eu vou deixar mais ou menos aqui nessa linha, com um pixel para baixo, mais ou menos. Aqui já é o suficiente para ficar certinho. Eu vou precisar também adicionar duas coisas aqui no meu personagem, que é o Spring Arm. Aí eu venho aqui no Capsule, deixa aqui selecionado mesmo, BP, adicionar Spring Arm, e com o Spring Arm selecionado eu vou adicionar uma câmera também, uma câmera que vai ser a câmera do meu personagem, que eu vou mudar para perspectiva de novo. Na câmera aqui no Spring Arm, né, no caso, eu venho aqui na rotação e posso deixar ela menos 90 graus aqui para ficar filmando o personagem. E esse Target Arm Length é o tamanho do Spring Arm aqui da linha vermelha. Eu posso deixar mais afastado, vou deixar 700 para ver como é que vai ficar lá. Basicamente essa câmera está atrelada a esse personagem, então todo personagem vai se movimentar, a câmera vai seguir ele. E essa linha aqui serve para fazer alguns efeitos de lag, para um delay da câmera, de suavização de movimento e várias outras coisas, né? Tipo, aqui no Spring Arm eu vou precisar alterar essa
essa rotação aqui, deixar para o World. Deixa aqui no World. E aqui eu posso habilitar também o Camera Lag. Esse Enable Camera Lag, que seria a suavização. Igual tem o Lerp lá no Construct 3, quando você coloca uma câmera lá num objeto e fica aquele efeito de suavização que a câmera acompanha o personagem, mas ela dá uma suavizada quando o personagem para ou anda para outro lado. Então seria esse aqui no Camera Lag. Eu vou deixar o valor padrão menos de 10. Aí depois você pode alterar de acordo com seus gostos. O que eu vou fazer aqui no Spring Arm ainda é pegar aqui para subir um pouco. Subir aqui mais para cima. E deixar assim. E a câmera, eu posso vir aqui na câmera. E a câmera vai ser ortográfica. E vou desmarcar essa opção aqui, Auto Calculate Orthoplanes, para não dar alguns bugs lá que estava dando nas versões anteriores, para seguir o personagem certinho. Vou deixar isso desmarcado e dar uma compilada e beleza. Então aqui, se eu voltar aqui no GM Platform, que é o Game Mode, agora eu vou conseguir aqui no Default Town Class, eu vou poder colocar aqui o BP Player, que é o que eu criei. Aqui eu compilo, salvo. No Project Settings eu posso vir aqui no Maps and Modes mesmo, e você pode ver que já mudou aqui também, tá o BP Player. Então toda vez que, no caso aqui, esse level test, ele tá, se eu vir aqui no World Settings, deixa eu ver Advanced, onde que tá aqui? Aqui no Game Mode aqui, eu posso deixar aqui GM Platform. Então, se eu der o play aqui, no caso, ele já pega o personagem. Deixa eu só alterar aqui para New Editor Window, que ele vai dar um play aqui na barra. No caso aqui não tá aparecendo esse cenário aqui, porque ele tá ortográfico, né? Eu vou deixar aqui no modo perspectiva, só para vocês darem uma olhada aqui. Se fosse fazer um jogo híbrido, né, que é de 2D com 3D, 2.5D, sei lá, poderia ter esse personagem no fundo 3D, andando num mundo 3D, né? Mas nesse caso aqui eu vou fazer no Full 2D mesmo. Então aí já tem o personagem iniciando. Ele tá sendo adicionado aqui justamente por causa do Game Mode que eu coloquei lá, BP Player, Blueprint, e como eu tenho esse Player Start, ele vai ser adicionado a esse Player Start. Se eu colocar ele mais para cima, pode ver que ele começa mais para cima e cai. Ainda não está funcionando nada. Vamos começar a programar ele aqui agora. Então agora eu vim aqui no BP Player. Vou deixar aqui no Right mesmo agora. Eu vim aqui no Event Graph e vamos começar a implementar as coisas lá da movimentação. Aqui, esse evento aqui, Event Begin Play, é como se fosse um Start of Layout lá do Construct. Ele vai fazer no início, quando eu iniciar o level, ele vai fazer o que tiver aqui, vai fazer as ações que tiver aqui. Aí no caso aqui, como a Unreal trabalha com classes, né, e cada blueprint tem que comunicar com outro blueprint através de um cast, né, tem que dar um cast. E primeiro aqui eu posso pegar o controller do jogo, get controller do Palm, e dou um cast to player controller, que é o controlador do jogo. Como só tem um, ele vai ser esse meio padrão mesmo. E eu tenho que adicionar os inputs nesse controlador aqui do jogo, pelo sistema novo, né, que a Unreal lançou esses tempos, nessas últimas versões, que é esse aqui do Enhanced Input. E aqui é só puxar
e vou adicionar um meu mapa que eu criei lá, o Mapping Context. Aí eu seleciono ele aqui, IMC Platform, e ligo aqui. Então isso já adiciona meus inputs ao jogo, mas ainda não está funcionando, eu só adicionei ele. Posso até selecionar aqui e marcar e apertar o C para adicionar um comentário. Adiciona os inputs ao player. Fora isso, eu tenho que vir aqui, clicar com o botão direito e vou pegar aquela ação do jump, e é jump, e vou fazer quando a ação do jump lá, eu defini os botões do teclado, né? Quando eu começar a apertar, eu vou dar um jump, que é a função já pronta que tem na Unreal, né? Para pular aqui. E eu vou deixar aqui também preparado para quando eu quiser fazer aquele pulo com variação de altura também já tem a função aqui, que é o stop jumping. Então basicamente quando eu soltar a mão é para ele parar de pular, e quando eu apertar ele pula assim, normal. Clico com o botão direito aqui, vou no Move e a Move em Answer, Action Event, e o Move apenas, vou pegar aqui o Trigger, vou adicionar um movimento, adicionar Movement Input, eu vou ligar o Action Value no Scale Value e aqui no World Direction, e vou colocar um aqui no X, que é o movimento, né? O X para frente e para trás, para direita e esquerda. E beleza, vou compilar aqui, vou salvar, e se eu der o play aqui, pode ver que ele vai para frente, vai para trás e pula. Não tá funcionando nada ainda de animação, né? Então os controles já tá funcionando. Vou dar um ESC aqui. Eu já vou aproveitar e fazer o espelhamento. O espelhamento aqui, infelizmente, o espelhamento aqui é um pouco mais complexo. Não é igual ao Construct, você coloca um set mirror. Então eu venho aqui, vou criar uma função para isso. Create function, mirror, deixar o nome de mirror. Aí do mirror eu vou pegar como se fosse o behavior aqui de plataforma, né? O character movement. Vou pegar aqui, vou arrastar ele para cá e vou pegar a velocidade, get velocity. Pegar a velocidade do player, né? E vou dar um split, porque eu só preciso do X, a velocidade do X dele, que é pra direita ou pra esquerda, se ele vai estar andando ou não. Aí eu venho aqui no X com pair float, posso ligar aqui, que essa função vai fazer isso, vai verificar se a velocidade no eixo X vai ser maior ou menor que 0, ou igual, mas do igual que não vai precisar. Eu só quero saber se é maior ou menor. Então aqui eu tenho que dar um get controller também, get controller, e aqui eu vou perguntar se é válido para não dar algum tipo de bug assim. Porque quando o personagem é destruído, às vezes está no event tick, essa função vai ficar no event tick, como se fosse o ever tick. Aí pode ser que dê algum erro, algum travamento, sei lá. Aí fazendo isso ele já previne. Posso ligar aqui. E aqui do get controller, que é o controlador, eu posso dar um set control rotation. Aqui eu ligo se é válido, ele faz isso. E qual que vai ser a nova rotação do personagem? Vou dar um make rotator. Make rotator. E aqui eu vou deixar zerado, que é no eixo Z, no caso aqui no Unreal. Que se a velocidade for maior que 0, ele vai ficar normal, não vai ficar espelhado. Então aqui é 0 mesmo, posição normal. Aqui eu posso
copiar, colar aqui embaixo. E no caso, se for menor do que 0, aqui no eixo Z, ele vai fazer um giro 180 para ficar espelhado o personagem. Então, se eu vir aqui agora, dar um play, ops, esqueci de uma coisa. Eu venho aqui no Event Graph e tenho que colocar essa função aqui no Event Tick, né, no caso. Então eu venho aqui na função, jogo ela aqui e ligo Event Tick aqui nessa função. Então agora eu posso compilar, salvo, dou play e o personagem já está espelhando. Então agora falta fazer as animações, né? E animações aqui é um pouquinho mais complexo também no Construct. Eu vou vir aqui, eu preciso criar outra blueprint aqui do PapersED, que seria Animation Blueprint. PapersED Animation Blueprint. Crio, seleciono esse aqui, Animation Source, que é o único que eu criei, que é desse personagem. Dá o nome de ABP Player, Animation Blueprint Player, Ctrl Shift S, clico 2 vezes. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável de referência do personagem para dar um cast, né? Porque ela precisa se comunicar com o blueprint do personagem. E eu dou um cast e salvo esse cast aqui, uma variável player, para poder fazer a lógica lá na máquina de estados de animações. Então aqui eu apenas pego get only actor do PapersED, venho aqui, dou um cast to pp player, que é o meu personagem, venho aqui no evento onInit, que é na inicialização, ele já vai dar o cast quando iniciar aqui. E aqui eu clico no botão direito, promovo para uma variável e vou dar o nome de player ref, referência do player reference. Compilo. Então eu posso já vir aqui no Anim Graph, clicando 2 vezes. Aqui é a saída da animação atual, do estado atual. Se eu vir aqui e colocar, vamos supor, a play run que eu tinha criado no Animation Source aquela hora, e ligar aqui no result, dou um compile, mas antes eu preciso voltar aqui no BP Player e vir aqui no Animation Component, que é do PapersED lá. Eu preciso atrelar a essa ABP Player que eu criei, então eu só seleciono ela aqui, dou uma compilada, salvo, e se eu der um play, o jogador já vai ficar correndo sem parar, porque é o que eu defini aqui na saída das animações. Mas eu não posso deixar assim. Eu poderia fazer uma lógica aqui, mas ia ficar muito difícil a lógica aqui, ia ser muito complicado. Para isso existe a máquina de estados, que é um pouco mais fácil, né? Eu posso adicionar aqui um state machine, add new state machine, add, vou por movement e vou ligar aqui. E dentro dessa máquina de estados, clico 2 vezes nela, tem a saída, né, que vai para cá, e aqui eu vou criar minha lógica de troca de animações do personagem. Aqui eu puxo aqui e coloco o primeiro estado de animação, que seria, cliquei 2 vezes sem querer, que seria o idle. Primeiro é o idle, clico 2 vezes no idle e clico no botão direito, play idle. Aqui basicamente é isso. Aqui eu deixo
loop, né? Loopado aqui mesmo, que é um movimento que não acaba. E do idle, o personagem pode passar para outra animação, né? Outro estado, que seria o run. Aí no run eu venho aqui e dou um play run. Ligo ele aqui. O run também é loopado. Mas além do run, o personagem também pode passar para o Animation State Jump, no caso, né? Jump. E quando o personagem está em Jump, tá, ele pode passar para o Fall. Animation State. E ele vai passar para o Fall. E do Fall, ele, depois que cai, né, ele volta pro idle. Eu já vou ligar aqui também do Run. Eu vou ligar ele aqui no Jump. Porque no caso, se eu estiver em cima de uma plataforma e cair sem pular, for andando e cair, ele ia continuar essa animação de Run. Porque ele não está informando em nenhum lugar aonde que ele tem que, quando ele começar a cair, ele tem que ir, porque a setinha do idle vai para ele e ele não vai para mais nenhum lugar. Então por isso que colocando a setinha aqui, fazendo a lógica, ele vai passar pro jump, mas se ele detectar que tá caindo, ele já vai automaticamente pro fall. Depois que ele chegar no chão, ele já volta pro idle e fica assim. E quanto mais animações você tiver, você vai adicionando, a lógica vai ficando mais complexa. Você precisa ver, ligar onde você quer que vai, ver onde que o seu personagem pode... o que pode acontecer no jogo para o seu personagem detectar que animação que ele tem que ir, né? No caso, nesse aqui, como é só jump, fall e run e idle, né? E isso aqui já resolve. Então, agora, cada vez que eu puxei uma linha, habilitou esse botãozinho aqui para eu fazer a lógica. Então, qual que é a lógica do idle para passar pro jump? Eu clico 2 vezes aqui. Vou pegar o player, a referência do player, né? Que eu salvei lá no cast. O que é do player? O character movement. Vou pegar lá o behavior dele, né? Como se fosse o behavior, o componente, character movement, que tem as funções lá que eu preciso. E vou verificar se ele está movendo no chão. Se ele não estiver movendo no chão, not boolean. Se ele não, ele liga no resultado aqui, que o resultado é passar por jump. E aqui eu vou adicionar a lógica do jump que passa por fall, que clicando 2 vezes aqui, pego o player have, get, eu vou precisar da velocidade dele, velocity, get velocity, e aqui eu vou dar um split, porque eu só preciso da velocidade em Z. E vou verificar se ela é menor do que 0. Se for menor do que 0, é sinal que ele está caindo, que a velocidade é menor que 0 no eixo Z de altura, né? Ele está caindo. Então eu ligo aqui, então ele já vai detectar. Se ele estiver no jump e a velocidade for menor do que 0, é porque ele está caindo. Aí ele vai pro fall. E no caso, se ele estiver em fall e chegar no chão, eu coloco aqui player have character movement e verifique novamente se ele está no chão. Se ele estiver no chão, ele vai para o idle. E agora eu vou colocar uma lógica aqui para ele passar por run, que automaticamente, se ele cair e passar por idle, na mesma hora, se ele ver que está com velocidade maior no eixo X, ele vai passar por run automaticamente, né? Então eu venho aqui no run e para passar por run, faço a lógica
assim, do player half. Vejo a velocidade dele, velocity, get velocity, pego o comprimento dela, o valor, né, no caso, o length, vector length, e comparo se é maior do que 0. Se for maior do que 0, é sinal que ele está andando. Aí ele passa por run. Bom, agora do run para passar por jump. E a mesma coisa de verificar lá se o personagem está no chão, né? No caso, character movement. Vem aqui no moving on ground. Se ele não estiver no chão, not boolean. Se ele não estiver no chão, ele vai para o jump, que se ele estiver caindo, ele vai para o fall. E acho que faltou acho que do fall para o idle, deixa eu ver. Ah não, acho que deu certo. Acho que eu já fiz todos. Ah, tem também que do run voltar para o idle. Porque se ele estiver andando e você parar do nada, aí ele não vai entender que é para voltar pro idle. Então temos que adicionar a lógica aqui também. Que seria o player half. Pego a velocidade dele. Pego o comprimento, né? O valor que tá. Se for maior do que 0. Se não for, né, no caso, not boolean. Se não for maior do que 0, ele quer dizer que ele está parado e vai para o idle. Então com isso, a gente conclui aqui a máquina de estados de animações. E ficou uma lógica aqui das animações padrão, né, que eu adicionei certinho. Então vamos ver lá. Vamos ver se está funcional. Então ele está parado. Eu pulo. Ó, pulo ele não pegou. Ah, já até sei o que é. Eu acho que eu devo ter esquecido aqui. Esqueci. Aqui no jump eu tenho que colocar também. Play jump. Play jump. Ligo aqui. O play jump eu posso tirar loop. E no fall também acho que eu não coloquei. Vou colocar aqui o play fall. Ligo aqui. E tiro o loop. Porque essa animação só tem um frame. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. O run tá com a animação. Deixa eu ver. O run já tá. Jump. O idle também. Tudo agora tá certo. Vamos ver. Agora tá andando. Paro. Pulo. Caio. Agora sim. Agora tá certinho. Então. Tem um esquema também aqui que eu vou tirar, ó, que como tá a cápsula arredondada na parte de baixo, se eu chegar aqui no cantinho, ele vai descendo. É uma coisa que a Unreal tem. Então, como é 2D, normalmente não tem essa curvatura, né? É reto assim a parte de baixo. Então eu venho aqui no cápsula, vou filtrar por flat. Aqui na verdade é no character movement. Flat. Aqui eu preciso habilitar isso. Use Flat Base for Floor Checks. Compilar, salvar. Agora se eu chegar lá na parte final, ele se comporta como um jogo 2D mesmo de plataforma. Não cai mais e do nada ele vai cair. Então isso já resolveu. Agora vamos adicionar aquele tileset lá para ficar 2D. Né? Primeira coisa que eu vou criar outro mapa, vou dar um new level. Agora eu vou escolher essa opção aqui, empty level, sem nada, zerado. Vou dar um create. Eu já vou aproveitar, vou vir aqui no project settings, maps and modes. Antes eu vou ter que salvar esse novo level, save current level. Vou colocar level 1, como se fosse level 1. Beleza, salvei. Project Settings, Maps and Modes.
Vou colocar aqui no level 1. Aqui vai startar a engine com level 1. Então, aqui nesse level 1, eu vou colocar aqui no right, a visão de lado, né, dele. Aqui no wireframe eu vou deixar unlit. E show region não, aqui tá certo. Então eu venho aqui agora no Tile Maps. Esse Tile Map que eu criei, vou adicionar ele aqui. Vou vir aqui nos detalhes e vou zerar tudo aqui, posição dele, beleza? E também aqui, se eu der um play, o personagem já tá aqui no tile set aqui, ó, que eu criei. Então aqui no caso, nesse mapa, eu preciso vir aqui no Ctrl Shift S, level 1, né? No World Settings, deixa eu ver aqui no Game Mode, eu vou precisar pôr também o GM Platform, para pegar as configurações certinho aqui do player. Aqui eu vou adicionar um Player Start, vou deixar ele aqui. Deixa eu ver. E basicamente é isso. Deixa eu ver. Eu não sei porque que tá piscando assim só quando eu tô aqui, mas tudo bem. Acho que eu sei, eu esqueci de vir aqui no BP Player, em câmera, voltar para Orthograph, vou compilar e vou aproveitar aqui e já fazer algumas alterações também aqui no player para deixar ele mais jogável assim. Eu venho aqui no Character Movement, vou vir aqui na gravidade, eu vou colocar 3 em gravidade, vou alterar também a velocidade do pulo, jump velocity para 850, compilar aqui, 850, beleza, compilar e deixa eu ver, eu vou vir aqui no Air Control e mudar esse 0.05 para 0.35 e também a última opção aqui eu vou procurar por falling lateral. E aqui é para ele dar para ele ter mais controle assim quando você estiver pressionando para frente e apertar para o lado quando ele estiver no ar, para ele conseguir ficar mais rápido e fazer uma fricção mais forte assim para ele chegar, para ele mover para o outro lado mais fácil. Aqui eu vou deixar 5. Então beleza, compilar. Uma coisa que eu esqueci também é vir aqui no Spring Arm e tirar a colisão, que eu acho que é isso que estava causando aquele preto ali do Collision Test. Vou tirar, vou dar uns compile, save, agora vou testar. Nossa, agora já ficou bem melhor o personagem para andar, para pular, só que ainda ele tá pulando baixo. Aqui já tirou, lá. Era a colisão do Spring Arm que estava afetando. O pulo dele pode ficar um pouco mais alto, jump. Aqui no Character Movement, Jump, aqui pode ser 950, compilar. Agora sim. Acho que a velocidade dele também está muito rápido. Eu posso alterar aqui para Walk Speed, que está 600, vou colocar 500. Salvar.
Aí, ó, agora vocês podem alterar aí de acordo com a sua necessidade, mas eu achei que pra mim aqui pra testar tá legalzinho. Então tá tudo funcional, se eu parar de parar, tudo. Já vou aproveitar também pra mostrar aqui umas dicas aí que eu vi também no tutorial em inglês, que para otimização de sprites, né? Quando é jogo 2D assim, principalmente pixel art, para ficar com a textura mais fiel possível assim ao personagem, para otimizar de forma geral, no pós-processamento, essas coisas. Então eu venho aqui no level, posso adicionar aqui, venho aqui no Place Actors, posso escolher aqui o Post Process Volume, joga aqui no mapa e aqui eu vou deixar no 000 mesmo, posição 000 e vou dar um bound para ele considerar o mapa inteiro, não só esse pedaço aqui do quadrado, ele vai considerar tudo, o mapa inteiro, as configurações que eu vou aplicar. Primeira coisa aqui, eu vou dar um Exposure Compensation. Esse aqui tem que ficar desmarcado, aqui já está desmarcado, mas tem algumas versões da Unreal, parece que estava vindo marcado. Aqui fica desmarcado mesmo, então tá certo. Na verdade eu acho que ele desmarcou sozinho quando eu configurei lá no Project Settings mesmo. Eu acho que é isso, se eu não me engano. E aqui eu vou procurar por EV100, vou ligar esses dois, e vou marcar 0 e 0. Eu vou vir no efeito do Vignette Intense, vou deixar 0 também, para não ter nenhuma influência de cor assim, sobre os sprites. Eu vou também no Expand Gamut, vou deixar aqui para 0. E por último, vou alterar o Tone Curve para 0 também. Salvo. Save all, né? E é isso. O jogo está configurado certinho para 2D. Já tem a base pronta. Aí é só adicionando mais mecânicas, lógicas, inimigos, e todas as coisas. Mas a base já está feita. Dá um play aqui e é isso. Personagem funcional, funcionando belezinha. E o vídeo ficou um pouco longo, mas espero aí que vocês tenham gostado. E em breve vou tentar trazer mais tutoriais aí de Unreal, porque eu tô trabalhando nela agora aqui e tô gostando bastante. Então é isso. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Abraço. Falou. Fui.